Daniel Mastral ganhou o reconhecimento do público evangélico como um dos maiores vendedores de livros no Brasil. Criando uma história supostamente pessoal, o livro foi um sucesso de vendas. O livro é interessante, uma literatura pesada. Todavia, todas as informações que os espíritos caídos passam para o autor pode ser uma ficção, assim como estes mesmos espíritos fazem com os livros psicografados. A teologia da batalha espiritual muitas vezes entra em descrédito por dar crédito à conversa com o diabo e à sua literatura. A parte mais estarrecedora no livro de Daniel Mastral é os sacrifícios humanos realizados em ritual. Em muitas partes do livro são citados vários casos de rituais de sacrifícios humanos, inclusive sacrifício de cristãos. O que mais intriga um leitor atento aos detalhes narrados é que Daniel Mastral descreve o fato com sangue frio, sem mostrar um mínimo de arrependimento sobre os rituais praticados. Aí eu conversei com os somos sacerdotes, os feiticeiros, as pessoas mais poderosas que eu conheci no satanismo. E eles disseram para mim aquilo que eu queria ouvir. Falaram, esse homem mexeu com a pessoa errada, ele mexeu com o filho do fogo, mexeu com o hijo del fuego, ele vai ver só o que vai acontecer, os labaredos do inferno vão pegar ele e tal. E falaram um monte de coisa. E ofereceram, né, um ritual de sacrifício para matar a vida dele. Então ofereceram os sacerdotes, disseram que se os demônios realmente cumprissem, né, com a missão de matar aquele homem, seriam oferecidas 13 vidas como pagamento àquelas entidades para que aquele homem fosse eliminado. Esse indivíduo afirma em seu livro que sacrificou mais de 5 pessoas, inclusive uma mulher grávida de gêmeos, e agora está no púlpito. O lugar dele não seria na barra dos tribunais e depois na cadeia? Por que ninguém toma providência? Se ele é mesmo um cristão verdadeiro e se realmente foi um satanista, coisa que duvida-se muito, ele devia se entregar à justiça e pagar pelos seus crimes. O certo é que o lugar desse ex-satanista não é no púlpito pregando, e sim na cadeia, por tantos crimes cometidos. O fato de se sentirem salvos lhe dão impunidade também? Como ficam as famílias de suas vítimas, enquanto eles se sentem tão felizes nos braços de Jesus? No tempo que Daniel Mastral era satanista, ele alega que tinha superpoderes, como soltar mágica nas pessoas, tornando-as cheias de doenças. Além de tudo, tinha o poder de voar. Isso mesmo, é um grupo muito poderoso que estão fazendo uma conspiração satânica para destruir as igrejas cristãs e dominar posições de autoridade no governo mundial. Bom, se de fato houvesse realmente um grupo de pessoas capazes de voar, lançar mágicas, virar lobo, seria preciso uma conspiração silenciosa para dominar o mundo? Eles poderiam simplesmente dominar o mundo e pronto. Quem ia impedi-los? Olha os poderes que eles têm. Ganharam até do super-homem. Pode até ser que ele realmente se envolveu com grupos ocultistas, mas essas afirmações de sacrifícios humanos, superpoderes e outras coisas mais que ele diz não passa de fantasia, fruto da imaginação. O que realmente aconteceu é que Daniel Mastral leu o livro da Rebecca Brown, que tem o título de Ele Veio Libertar os Cativos. Só para deixar claro, essa Rebecca Brown não é confiável. Seus ensinamentos não passam de heresias. Mas, para Daniel Mastral foi a fonte de inspiração, para que ele pudesse se projetar como um dos maiores vendedores de livros no Brasil. No site Evangelismo e Missão, há uma entrevista de Daniel Mastral, onde ele afirma que leu o livro de Rebecca Brown, conforme diz: ela foi pioneira em descortinar o que estava oculto e revelar ao povo de Deus que satanismo é real e está ativo em nossos dias mais do que nunca. Quando li Ele Veio para Libertar os Cativos, foi para mim um forte encorajamento, pois ao ver o que ela passou para conquistar a autoridade espiritual que hoje possui, mostrou-me que não há outro caminho. Foram estas as maiores lições que tirei dos livros da doutora Rebecca. Ao ler o livro da Rebecca Brown, Daniel Mastral pensou em que podia ganhar dinheiro com isso também. Bastava ter uma criatividade extraordinária, e foi o que ele fez, criando uma história supostamente pessoal, adicionando umas pitadas do que ele aprendeu nos tais círculos ocultistas, para poder dar maior autenticidade ao conteúdo. E o resultado foi o que vimos, um livro que alcançou milhares de vendas, na qual fez com que ele começasse a fazer viagens por todo o Brasil, dando palestras e treinando crentes a lidar contra os demônios. O engraçado é que Daniel Mastral copiou Rebecca Brown, chegando a se assemelhar a ela, a começar pelo seu nome. Como Rebecca Brown usa um nome fictício,
porque o verdadeiro nome dela é Ruth Irene Byler. Ele também teve a ideia de usar um nome fictício, que escolheu Daniel Mastral. E seu livro também superestima o poder de Satanás e minimiza a soberania de Deus, exatamente como Rebecca Blau faz em seus livros. Não descartamos que em seus livros ele baseia-se em fatos que em parte aconteceram, mas foram transformados mediante a alteração da ordem cronológica e outros acréscimos fictícios. Daniel Mastral, que tem o nome verdadeiro de Marcelo Agostinho Ferreira, é casado desde 1999 com Cíntia Gonçalves Rosa Lotti, que usava também o nome fictício de Isabela Mastral. No ano de 2003, eles tiveram um filho, o Micael, esse bebezinho lindo que aparece no colo de Daniel. Aqui nesta foto, Micael com seus 11 aninhos, já nesta foto, sorridente junto ao pai famoso. Micael hoje é um jovem de 15 anos de idade. Ele e seus pais residem em Barueri, São Paulo. Atualmente, Daniel Mastral está com seus 51 anos de idade. Conhecido em todo o Brasil, continua ativo com suas palestras sobre batalha espiritual, ligado a temas ocultos, aplicado à fé e motivação das pessoas. Autor de um extenso repertório literário, arrasta uma multidão de fãs por onde passa. A nossa maior crítica aos seus livros não é a sua história em si, mas sim como a Igreja Evangélica lida com suas informações, porque sabemos que o diabo é o pai da mentira. Então os diálogos com os demônios na qual estes falam sobre o mundo espiritual não deve ser levado a sério, pois tudo pode ser mentira, bem como a escatologia no qual os demônios afirmavam. Não devemos dar crédito ao diabo e nem precisamos dele para nossa teologia, que deve ser baseadas apenas nas escrituras e não nas doutrinas dos demônios. Sabemos que tem muita gente que não acreditam no sobrenatural nem em Deus. Esses são adeptos do satanismo. A minha fonte é Satã, é meu pai, meu mestre, meu guia, minha luz. Ele me enviou a vocês. Tu acreditas em Jesus? Satanista. E satanista? Okay. Por quê? Porque Jesus é uma merda. Mas esses são satanistas declarados. Agora, esse que auto-intitula ex-satanista, que usa a igreja e os fiéis, não passa de lobo em pele de cordeiro. E esses são os piores. O fato muito estranho que vem acontecendo hoje em dia é que os evangélicos acostumaram correr atrás de supostos ex e pagarem para ver estes com seus ensinamentos e doutrinas estranhas, onde muitos vão até esses eventos e saem maravilhados com as supostas revelações. Já os mais dotados de intelecto vão e retornam cheios de questões e dúvidas, decepcionado e ferido por ter sido enganado. Para o pastor José Bruno, a teologia da batalha espiritual não passa de uma farsa, e este explica a maneira correta de como devemos lidar com as nossas lutas espirituais. Gente, isso é um negócio muito profundo. Mas eu vou dizer para você que na minha cabeça tem se desmontado todas as estruturas de batalha espiritual, porque se a minha vida está mesmo em Deus, e o meu coração é dele mesmo, e ele é Senhor da minha vida, eu não consigo acreditar que Satanás vai ter poder para dar um jogo de corpo e tirar Deus da minha vida, e naquela semana me atacar e eu ter que fazer guerra espiritual contra ele. Veja, isso não significa que eu não deva orar sem cessar. Devo. Não significa que eu não deva vigiar e orar. Sim, por causa do pecado e por causa do roubo da minha fé. José cai no poço, vai para o Egito. A gente vai na máquina do tempo. José, chega aqui. Vem cá que nós vamos orar por você e repreender esse plano de Deus aí que não está bom na sua vida. Porque o plano na vida de José era de Deus, não era de Satanás. Apesar de Satanás estar envolvido no processo, porque Deus usa o diabo até para nos abençoar. O mal vem dele com a permissão de Deus, com a anuência de Deus, mas com o controle de Deus, porque a tua vida pertence a Deus. Entretanto, o nosso objetivo é trazer uma reflexão cristã madura sobre o tema já apresentado, pois acreditamos ser extremamente necessário e salutar que tais conhecimentos sejam de domínio público.
a fim de que as pessoas também possam conhecer um outro ponto de vista e concluírem por elas mesmas o que devem fazer quanto ao atual movimento de batalha espiritual.